Fala galera, beleza? Continuando nossa série de vídeos, agora cenário novo. Então agora eu vou falar sobre propriedades do som, tá legal? Então o que é? Nós estudamos sobre a origem, do nome das notas, quais são os sons naturais, os acidentes, né? Tom e semitom também já vimos. E agora nós vamos ver sobre propriedades do som. Vamos tentar entender toda essa questão de sonoridade, beleza? Primeiro, a gente vai trabalhar, embora quando se fala som, vamos abrir nossos ouvidos. Porém, agora vamos tentar imaginar o som numa percepção de vista. Imagina o som em gráficos, beleza? É isso que a gente vai ver agora. Então, primeiro, o que é o som, tá? Tem uma brincadeira que eu faço com os alunos que é: o som é o encontro de dois corpos que provoca a vibração que é captada pelos nossos ouvidos. Nessa dancinha top aí você consegue relacionar, né? O som, ele é o encontro de dois corpos. Nós nunca vamos ver um som sendo produzido de uma coisa única. Sempre vai precisar ter o contato, né? O atrito entre duas coisas. E aí disso será produzido, né, uma onda, uma vibração. Então o som é o encontro de dois corpos que provoca uma vibração. E essa vibração ela é captada pelos nossos ouvidos, tá? E aí, enfim, tem toda a parte interna do nosso ouvido que consegue discernir algumas coisas que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, primeiro, o som é isso. Por isso que eu disse pra gente tentar imaginar o som como uma onda, como uma vibração. Beleza? Bacana. Então, todo som, ele vai se enquadrar dentro de 4 propriedades, dentro de 4 características, que são elas: timbre, duração, altura e intensidade. Beleza? Todo som, ele precisa se enquadrar dentro dessas 4 características. Beleza? Primeiro, timbre. O que é o timbre? Imagina o seguinte: você está tranquilo lá no quarto, lá na sala, mexendo no celular, e de repente alguém te chama. Você precisa ver para saber se é seu pai, sua mãe ou seu irmão que está te chamando. Você precisa ver para saber quem que está produzindo esse som, ou simplesmente pelo timbre da voz você consegue discernir quem que está te chamando, né? Então, timbre é isso, é a característica de cada som. Se a gente ouvir o som de uma ambulância, a gente sabe. Se a gente ouve o som de um tiro, a gente consegue identificar a timbres parecidos. O som de fogos, né? O timbre de fogos, o timbre de tiro. Mas enfim, quando a gente consegue ouvir e a gente consegue reconhecer de onde está vindo esse som, esse é o timbre. Aqui, por exemplo, a gente tem um quadro com várias guitarras, né? Mas por exemplo tem mais. Mas enfim, cada guitarra, embora todas essas sejam guitarras, cada uma produz um timbre diferente, beleza? Então o timbre é isso, a característica de cada som. Duração, a duração do som é uma característica que vai determinar o tempo que esse som permanece ativo. Então nós temos sons de longa duração, como por exemplo um carro, ele passa e o motor continua, né, rodando. Uma flauta, por exemplo, enquanto você tiver o som, você consegue manter esse som sendo produzido, certo? Enfim, existem vários sons de longa duração. Nós também temos sons de curta duração. Por exemplo, a caixa da bateria, ela emite sons secos, né? Uma palma. São sons de curta duração. Então, a duração vai determinar o tempo em que o som permanece em atividade, certo? 4. Falamos sobre timbre, falamos sobre duração, vamos falar sobre intensidade. Tá? Intensidade geralmente é o que o pessoal confunde com altura. Intensidade é a força do som. Então, se eu tenho por exemplo, um pernilongo está ali no seu ouvido
ele precisa estar bem próximo para a gente conseguir ouvir. Então ele produz um som de baixa intensidade, certo? Se a gente for imaginar no som da ambulância, por exemplo, que o intuito dele é o que? É ser de alta intensidade, tem uma frequência bastante considerável para que as pessoas consigam ouvir e liberar a passagem para o serviço de emergência, né? Então, a moto era para ser um som de baixa intensidade, mas os caras vão lá e mexem para ficar um som de alta intensidade para incomodar a galera. E por último nós temos a altura, que geralmente pensa, um som alto é volume alto, um som baixo é um som de volume baixo, enquanto na verdade não. A altura vai determinar se o som é grave ou se o som é agudo, tá? Como assim? O que seria isso? Então, o som grave é um som grosso. Se a gente pensar no instrumento contrabaixo, numa tuba, eles são instrumentos que passam um som grave, um som de... Por que o nome dele é baixo? Porque o som tem baixa frequência, certo? Então, o som grosso é um som que está em regiões baixas, com baixas frequências. E o som fino, ele está em altas frequências, certo? Então, essa é a diferença do som grave, que é um som grosso, e de um som agudo, que é um som fino. Questão da frequência que ele emite, tá? E que não tem nada a ver com a intensidade. Fala, galera, continuando falando sobre propriedades do som, vamos entender essa questão da diferença entre hertz e decibéis, tá? São duas unidades de medidas que a gente tem para os sons. O decibéis, quando a gente fala sobre os decibéis, a gente está falando sobre a intensidade, sobre o volume do som. E geralmente isso a gente tem as leis, né, municipais, leis do sossego, enfim, que vai determinar. Isso varia. Cidade, por exemplo, vai determinar 70 decibéis, 80. Do período da noite, geralmente isso cai. Então a gente consegue medir com um aparelhinho quantos decibéis esse som está produzindo, qual que é o volume, e se isso for excedido, aí enfim vem a multa, porque o limite é esse, para que não haja uma perturbação do sossego do próximo. Já os hertz, o hertz ele tem esse nome por causa de um alemão que descobriu isso, que o sobrenome dele era hertz, mas na verdade ele quer dizer a onda, o ciclo por segundo. Então imagina uma onda aqui, outra onda assim, onde é que dá para ver melhor aqui talvez. Então, em um segundo, quando ele faz isso daqui, então a gente tem um hertz, tá? E a capacidade, por exemplo, o ouvido humano, o ouvido saudável, ele consegue ouvir de 20 a 20 mil hertz, 20 kHz. Então, essa unidade de medida que vai determinar o quanto que o humano, o cachorro, por exemplo, ele tem uma audição muito melhor do que o ser humano. Então, ele passa dos 20 kHz, tá? Então, o hertz vai determinar se o som é grave, médio, agudo, lembra? Então, pelo hertz que a gente vai entender a frequência, né, que esse som tá sendo produzido. Eu vou deixar um vídeo bem legal que mostra do 0 até o 20 kHz, mostrando como é que é isso daí. Beleza, galera?